Vamos estar terminando a porção, nós estamos estudando a Bíblia para o culto de estudo, amém? Hoje é um culto participativo, né? Hoje está mais tranquilo, hoje. Paulo está terça-feira, né? Mas glória a Deus, né? Os irmãos... Uma luta para achar lugar. É verdade, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Dia de estudo o pessoal parece que dá uma sumida aí, né? Mas vamos estudar a Bíblia, né? Aprendemos a palavra de Deus, amém? Antes eu queria que você cumprimentasse seu irmão com um descanso de paz, né? Fala assim, Shabbat Shalom, amém? Shabbat significa descanso, amém? Shalom é paz, plenitude, amém? Shabbat Shalom, pastor. Shabbat Shalom, meu irmão. Deus abençoe nossas vidas, amém? Glória a Deus. Shabbat Shalom. Amém, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu irmão. Deus abençoe tua vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu irmão. Saudade de você, viu? Tinha sumido, hein? Oi? Shabbat Shalom, meu irmão. Só 2 semanas. Só 2 vezes. Glória a Deus, né? Amém. Irmãos, vocês podem... Hoje a gente vai estudar, né? Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. Hoje é o capítulo 32, nós vamos estudar. Só que eu vou conectar ele com outros textos também aí que Deus, uma palavra que Deus deu pra gente. Para quem não nos conhece, nós estudamos a Bíblia em porção, tá bom? Se você pudesse voltar na época de Jesus, era dessa forma que você ia estudar. É uma forma um pouco mais profunda, amém? E Deuteronômio 32 fala do cântico de Moisés. Quando está chegando próximo à morte de Moisés, Deus passa algumas instruções para Moisés. Eu vou pedir para alguém fazer uma leitura direta até o verso 20. Porque não vai ser essa parte que a gente vai estudar, a gente vai estudar outro livro. Mas eu quero que vocês leiam essa parte para que vocês entendam a outra parte que eu vou ensinar, amém? Quem vai ter o varão com voz de trovão aí, ou a varoa que vai ler do verso 1 ao 20 para mim direto? Vem ao 20, pastor. Isso, do 1 ao 20. Inclinai os ouvidos dos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Protege a minha doutrina com a chuva, destile o teu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai graça a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo, reto é. Corrompem-se contra ele, seus filhos eles não são. A sua mancha e desles geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele o teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai e ele te informará, aos teus anciões e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, pôs os termos do povo conforme os números dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor e o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto e no ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu, guardou-o como uma menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, torna-os e leva sobre suas asas. Assim só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comeu as novidades do campo. E os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pedemeira. Manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros, que pastam em Baçã, e dos bodes com a gordura dos rins do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. E engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, nos quais não se estremeceram vossos pais.
Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que se formou. O que vem do Senhor os desprezou, provocando a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o teu fim, porque são geração de perversidade, filhos a quem não há lealdade. Amém. Glória a Deus. Enquanto tem, eu pedi pro Gil ler esse texto. Moisés aqui em tons poéticos, né? Sempre quando o povo hebreu eles iam trazer uma profecia, eles falavam em tom poético, né? Essa porção é chamada de Hazinum. Fala assim, Hazino. Hazino significa, em hebraico significa de ouvidos, né? Então, por exemplo, se você pega o verso 1, a primeira palavra que Moisés começa, antes de recitar o cântico, ele fala Hazino em hebraico, de ouvidos. Por que de ouvidos? Ele começa a recitar algumas situações que Deus já tinha passado para ele. E o tempo de ministério dele já estava chegando ao fim. E quando Moisés começou a ensinar o povo, né, o povo ele entendeu o que é bênção e o que é maldição. Porque a primeira coisa, quando Deus deu a instrução, deu a lei a Moisés, né, ele dentro da lei existe o que? A bênção e a maldição, né? O que é lei em hebraico? Vocês lembram o que é lei em hebraico? Instrução e ensino. Só ensino. Mas como que é o nome? É Torá, não é? Torá. Torá é o quê? Lembra, Gil, o que é Torá? Lembra o que é Torá? Livro sagrado. Instrução ou ensino. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Na sua Bíblia está como lei, né? Só que na Bíblia hebraica está Torá, que significa instrução ou ensino. Então, por exemplo, nessa época Moisés estava formando a Bíblia, né? A Bíblia estava sendo formada nessa época através da Torá, que significa que são os primeiros 5 livros da Bíblia. O judeu chama de Torá, que na sua Bíblia está lei, significa instrução e ensino. E dentro da Torá, que é a lei de Deus, existe a bênção e a maldição, né? Ela explica o que é bênção e o que é maldição. E aí nesse cântico ele fala para a gente seguir a doutrina dele, que seria a forma que Deus deu para ele andar, né? E o povo não esquecesse da rocha da sua salvação. E ao mesmo tempo que Moisés está recitando aí, né, um cântico, ele está passando um cumprimento profético aí. Ou seja, quem é a rocha da nossa salvação? Quem é? Jesus, né? Então ele está falando assim, ó, esqueceste da rocha da sua salvação, né? Qual que é o verso que fala isso? Acho que é o verso 18, é isso, Júlio? 18? Lê o verso 18 aí. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que se formou. Amém. Ou seja, na Bíblia do Gil aí está gerou, né? Tem alguma Bíblia que está salvação? Não. Tem alguma Bíblia? A palavra em hebraico ali é Yeshuato. Yeshuato, né? Yeshua é Salvador. Yeshuato, seu Salvador. Tissur, Yeshua, Tissur é rocha. Tissur e Yeshuato, rocha da sua salvação, né? Então, ou seja, quando o povo esquecia a rocha da salvação, que era a palavra de Deus, né? Que posteriormente se fez carne na nova aliança, o povo ele recebia as maldições, né? Alguém lembra aqui qual que é as maldições da lei? O Júlio deu uma vez aqui, lembra? Onde estão as maldições da lei? Isso, Deuteronômio 28, né? Já passou por esse capítulo. Quando a pessoa guarda os mandamentos, ela era abençoada, não é? Quando ela não guarda os mandamentos, ela era o quê? Amaldiçoada. Então o que Deus fala para você? Te deixo a bênção e a maldição. Ou seja, Ele te dá o poder de escolha. Então ele fala assim nesse contexto todo aí. Quando o povo andava corretamente, as bênçãos alcançavam. No entanto que o Gil leu aí,
que as gorduras, né? O melhor da terra, né? Alguém sabe qual é o significado da palavra Jesurum aí? Jesurum em hebraico é Yerum, é retidão. Ou seja, quando o povo deixava a retidão, as maldições alcançavam o povo, né? E por quê? Por falta de ouvir. Eu estava conversando uma situação com o Júlio aí, agora há pouco na entrada, de uma pessoa que sofreu algumas retaliações por falta de ouvir, né? Às vezes, eu e o pastor Júlio aqui, nós estamos como mediadores de Deus para a sua vida, para te abençoar. E sempre quando a gente dá um conselho para vocês, é um conselho que vem dentro da palavra, é um conselho que vem com a direção de Deus. Mas se a pessoa não escuta, o que acontece, Júlio? As maldições vêm. Aí a culpa é de Deus? A culpa é de quem? Né? De quem procurou. E Deus, ele utiliza esses textos através de Moisés para falar assim, ó, vai chegar o tempo que esse povo ele vai, né, alguns vão se dispersar, né, por não guardar os mandamentos, tá? E eu vou mostrar para vocês que lá na frente uma situação dessa aconteceu, né? Abre em 2 Reis, capítulo 22, que vai ser o texto que a gente vai estudar. Amém? O estudo vai começar agora. 2 Reis, capítulo 22. E nós vamos ler versículo por versículo. Tem apenas 20 capítulos só, 20 versículos. Né? 20 capítulos, 20 versículos. 20 versículos, né? Nós vamos ler versículo por versículo para a gente estar estudando junto. Quem pode ler o verso 1 e o 2? 2 Reis, capítulo 22. A porção dos profetas. 1 e o 2. Por enquanto o verso 1 e o 2. Quem pode ler? Que diz assim, ó. Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, Isso. filha de Ataías, Taías. Boscate. Buscate. Isso. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Amém? Amém. Davi era pai de Josias? Sim ou não? Era? Sim, mas Davi viveu aí 300 anos antes dele, mais ou menos, quase. Como que ele era pai de Josias? Na fé, na genealogia também? Não? E uma coisa que nós temos que entender quando fala assim, Davi, seu pai, se refere à genealogia. Isso, genealogia, né? Então sempre quando a gente passa a estudar a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nesse sentido. E ele fez o que? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele viveu 640 anos antes de Cristo, Josias. Ele fez o que era reto. Então, por exemplo, se ele fez o que era reto, geralmente quando um rei de Judá ele fazia o que era reto, as coisas andavam bem para a nação. Mas quando ele não fazia, as coisas andavam mal. Então é muito importante quando você começar a ler um texto, você entender o que você está lendo. Por quê? Para a mensagem servir para você para os dias de hoje, você tem que entender o que você está lendo. Como que você pode, para você entender naquela época e trazer para os dias de hoje. Amém? Quem pode ler o verso 3 e o 4? Vamos aí, pessoal, participa, me ajuda. Isso é participativo hoje. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º de Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulã, à casa do Senhor, dizendo: pode ler. Sobe, é o 4. Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas de umbral da porta juntaram do povo. Amém. Por enquanto tá aí, só um minutinho.
Então ele andou no caminho de Davi. Qual que era o caminho de Davi? Os caminhos do Senhor. Era o caminho que Davi seguia, que era a palavra de Deus, né? Amém? Davi era perfeito? Não, mas ele seguiu o caminho do Senhor, né? Ele se esforçou a acertar. E aqui diz que ele foi procurar o quem? O sumo sacerdote e o Uquias. Qual que é a função do sacerdote? Instruir. Exatamente. Fala assim, correndo. Correm em hebraico é sacerdote. A palavra correm significa aquele que intermedia alguém. A função minha e do pastor Júlio aqui é fazer o quê? Intermediar Deus para você. Te auxiliar dentro da palavra. Nós temos o intuito de estudar a palavra para que nós passamos algo novo para você. Amém? Quem pode ler o verso 5? É o verso 5, né? Então repasse aos supervisores da obra de reforma da casa do Senhor, e eles, por sua vez, devem passar aos trabalhadores na casa do Senhor, a fim de consertar os danos do edifício. Ou seja, Josias, ele procurou o sumo sacerdote, no caso, o Uquias, né? Para reformar os danos na casa do Senhor. E por quê? Porque nessa época Israel ela estava embebida em idolatria. Ao mesmo tempo que o povo buscava Deus, eles buscavam também outros deuses. E o que Moisés ensina o povo ali? A não buscar outros deuses. Correto? Certo. Então, por exemplo, eles estavam seguindo a instrução de Moisés? Sim ou não? Não estava, né? É isso que a gente vai ler. Quem pode ler o verso 6 e 7? Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que lhes entregaram nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Amém. O verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Amém. O que é o livro da lei? A Bíblia? A Bíblia inteira? Mas o que é o livro da lei? A Torá. Isso, a Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, ou seja, o que você entende aí? O sacerdote estava lendo a Bíblia? A Torá? Estava sim ou não? Estava lendo ou não? Sim. Não, ele não estava lendo. Se ele achou, é porque ela estava perdida. Ela estava perdida. Tu tá entendendo aí, Gil? Tá? Tá entendendo, né? Sim. Eu tô falando muito difícil, Gil? Não, né? Não. Então eu tô tranquilo, né? Então assim, ele pegou, achou o livro da lei, que é a Torá, que é a instrução de Deus, e apresentou ao escrivão, né? Apresentou ao escrivão. Se ele achou, e a palavra que eu chequei em hebraico aí, achou, se ele achou, sinal que ele não estava meditando nela, né? E o que diz o salmista? O que diz o salmo de Davi? Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Para que temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite? Para sabermos se estamos errando ou acertando, né? Aí você tira a base por que Israel estava em tribulação. Se o sacerdote, que era incumbido de instruir o povo, estava desinstruído, como que o povo ia andar corretamente? Por que você acha que Josias ele procurou o sacerdote para não só reformar o templo? Porque vocês veem que aí eles estão querendo reformar o templo. E por que estão querendo reformar o templo? Porque o templo estava a Deus dará, né, Júlio? Sim. Estava bagunçado.
Você já pisou em alguns lugares que está tudo bagunçado, né? Jogado de um carro para o outro, né? Ou seja, falta de organização. Amém? Vemos o verso 7, né? Qual verso que é agora? O 8, agora 9. O 9 e o 10, quem pode ler? Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta. E disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uzias me deu um livro, e Safã deu-lhe diante do rei. Amém? Amém. Quem pode ler o mesmo versículo com outra versão? Lê o Elismar. Qual que é? O 9? 9 e 10. 9 e o 10. Então o escrivão Safã veio ao rei, referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou em casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados na casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Ou seja, além do dinheiro arrecadado para arrumar o templo, o escrivão também leu o livro da lei para o rei, Josias. Amém? O que aconteceu no verso 11 e 12? Quem pode ler? Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aissão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, o escrivão, e a Azaias, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Amém? Por que você sabe qual significa a expressão rasgar as vestes? Né? É uma expressão hebraica que significa ficar atemorizado. Né? Não é que ele pegava as vestes e rasgava. Quem já assistiu aquela novela da Record lá, né? Quando fala rasgar a veste, o cara pensava que era para fazer literalmente, né? Não, mas é uma expressão idiomática. Rasgar as vestes é você ficar atemorizado com uma notícia assombrosa. Por quê? Quando o escrivão passou para Josias o livro da lei e ele leu o livro da lei, os mandamentos que estão escritos no livro da lei confrontou o andamento da nação. Ou seja, e ele viu que a nação estava em pecado. E o que Moisés ensinou na lei, que quando a nação estava em pecado, ela passava por... Esqueceram já? Vocês acabaram de ler. Passaram por Tribulação. maldição, né? Por tribulação. Não é verdade, Júlio? Quando a nação não tivesse pecado, as maldições da lei não alcançavam ela? Sim. Com certeza. Né? Então, quando Josias ele viu, o escrivão leu para Josias o livro da lei, Josias se sentiu constrangido e temoroso. Por quê? Porque ele viu que Moisés ensinou o povo que quando o povo transgredisse a lei de Deus, eles iriam passar por dificuldades. Os seus inimigos iriam persegui-los, a fome viria, a escassez viria, eles iriam passar por grandes dificuldades. Então, por exemplo, o que Moisés ensinou lá atrás estava sendo cumprido? Não. O mundo que vivemos hoje guarda a lei de Deus? Não. Não.
Não, né? Não. O que Jesus veio nos ensinar? A andar corretamente, correto? Sim. Como que nós andamos corretamente em Cristo? Meditando na sua palavra de dia e de noite. Exatamente. Jesus fala lá em Mateus 5,17: Rogo-vos que não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. Mas o cumprir ali não é que ele veio cumprir para você. A palavra grega ali, klerosai, significa que ele veio tornar aplicável para aquela época e para a época de hoje. Quando o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos 2,13: justo não é o que ouve a lei, mas o que pratica a lei será justificado. Por quê? Quando você anda conforme Deus quer, as bênçãos te alcançam. E pela graça de Deus você é salvo. Amém? Amém. Mas quando você vive em transgressão, porque existe uma diferença de você ser um pecador e viver no pecado. O apóstolo Paulo fala o quê? Que todos nós somos pecadores. E aquele que diz que não tem pecado já pecou. Mas alguém aqui vive no pecado? Vive? Nós somos pecadores. Nós somos pecador, mas você vive no pecado? Sim ou não? Não. Não, nós somos pecadores. Não. O crente, ele peca por acidente. Você sabe que é errado, mas às vezes você erra. Jesus fala assim: irai-vos, mas não pequeis. O que é pecar? Pecado é a transgressão da lei. João nos ensina isso. Então, por exemplo, nós que somos crentes, nós temos que pecar por acidente. Se você pecou por acidente, se arrepende, volte atrás, pede perdão e a graça te perdoa. Mas se você peca e fala assim, não estou nem aí, peco mesmo, você é um pecador que vive no pecado. Amém? Então o povo ali estava vivendo no pecado, né? Qual verso que eu parei? Falou no 13. No 13? Então leu 14 e 15. 14 e 15. Então foi o sacerdote Ilquias e Aicão, Aquibor, Safã e Azarias, a profetisa Ruda. Isso. Mulher de Salum, filho de Tikvar, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram, e ela lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Amém. Por enquanto é, glória a Deus. Ou seja, por que o escrivão foi até a profetisa e não foi até o sacerdote? Qual que seria a opinião de vocês aí? Queria a opinião de todo mundo. Pode começar pela Elismar aqui. Por que ele foi procurar a profetisa e não foi procurar o sacerdote? Porque o sacerdote ele é intermediário de Deus também. Por quê? Na minha opinião, é porque a profetisa, acho que ela estava mais santidade, não é não? É porque ela era mais santificada. É uma boa resposta. Gil? Porque, faz a pergunta novamente. Por que tanto Josias e o escrivão procurou a profetisa e não procurou o sacerdote? Porque eles não estavam andando nos caminhos corretos? Pode ser uma opinião boa. O irmão entra na opinião? Eu? É. É porque o sacerdote não estava andando segundo o Torá. Isso. E a profetisa já estava. Isso. Muito bom. Respondeu muito bem. Quer falar, Ju? É isso aí mesmo. É isso aí, né? Quer falar, Júlio? Bom, aqui você estava falando que ele descobriu os rolos da Torá, né? Sim. Como ele descobriu, então ele não estava ainda, né?
Ele estava mais torto que, Então, porque não que tava, vara verde. que não tava, agora já a sacerdotisa, Ou profetiza. profetiza é profeta de Deus, né? Deus já, aqui na Bíblia fala que profeta que Deus usa um profeta? Sabe qual é o significado do nome profeta? Fala assim, Nevu. Nevu é profeta em hebraico. Nevoar é o ato de profetizar. O ato de profetizar é você saber expor uma literatura de Deus. Quando você expõe o saber de Deus, você está profetizando. Então, e sacerdote é para exortar o povo, tá, né? O sacerdote tem a mesma função. Não, a profetisa é para exortar o povo. Para né? exortar o povo. Então, se ela exorta é porque ela sabe. Então, mas aí o mais interessante que eu queria que você prestasse atenção é o quê? Ela leu o livro, não leu o livro? Ela falou assim, assim diz o Senhor, né? Em hebraico é Koamar Adonai, assim diz o Senhor. Como está escrito no livro, vai acontecer isso, isso e isso para a nação de Israel. Ela adivinhou ou ela viu escrito no livro? Ela viu escrito. Opa, vocês estão chegando, tá ficando bom agora. Sabe por que eu quero falar isso para vocês? Toda profecia tem que ser dentro da palavra. Hoje em dia o que você mais vê aí fora é profetada. Sabe por quê? Como que ela sabia que a maldição ia vir para Israel? Porque ela leu o Torá, e dentro do Torá fala que quando a pessoa estava em transgressão, as consequências da transgressão viriam. E o que aconteceu com Israel depois que a profetisa Ruda fez isso aí? Nabucodonosor invadiu lá, destruiu o templo e levou eles cativos para a Babilônia, onde eles ficaram 70 anos. Então, por exemplo, se o Gil chegar aqui, né? Oh, Deus me livre e guarde, está repreendido, viu, Gil? Se o Gil chegar aqui todo torto, eu olhar para o Gil assim, eu estudo Torá. Ô pastor, fiz isso e isso. Assim diz o Senhor, Gil, a maldição vai vir para você. Como que eu sei que vai vir a maldição para o Gil? Porque eu sei que dentro da palavra o Gil vai sofrer as consequências dos atos dele. Não é verdade? Viu a diferença da profecia bíblica? Sim. A profecia bíblica tem que estar dentro da palavra. Ou seja, qual que é o nome da porção de hoje? Razino. De ouvidos. Se você não dá ouvidos à palavra, você vai sofrer as consequências das maldições que vão vir sobre a tua vida. Ou seja, a culpa é do diabo? A culpa é de quem? Minha mesmo. Né? Eu não quero ser advogado né? Defender o diabo não, mas às vezes ele leva a culpa que não é dele. Porque as pessoas, a função dele é de acusar você. E é só que a pessoa ela quer ser acusada, aí, né, fazer o quê? Não é verdade, Júlio? Você fala para a pessoa assim, não passa ali. Ah, eu vou. O pastor falou, mas eu vou passar. Depois fica chorando. Mas não foi o pastor que falou, é a palavra. O pastor só instruiu dentro da palavra. Interpretou e passou para ela. Parece uma criancinha, não põe o dedo na tomada e vai levar. Essa semana eu estava lembrando de um priminho meu. Ele deve estar hoje com uns 24 anos, o Cauê. Eu peguei ele no colo. Minha tia meu tio era meio doido, meu tio João. Ele era, na família todo gordinho, né? Igual eu. O pessoal gosta de comer. Aí ele era pequenininho assim, não põe a mão que tá quente. Ih, pai, quero pôr. Aí meu tio fez assim, ó, quer pôr a mão? Então põe. Só encostou assim, ai, pulou, né? Aí põe a mão lá e não. Aí, qual que é a moral da história? Se ele tivesse ouvido o pai dele, ele tinha queimado a mão? Não. Mas o ser humano prefere queimar para depois ouvir. um tomé, então. Não é.
Você já parou para pensar que isso aí, o mal, não só do brasileiro, o ser humano, ele prefere primeiro sofrer as consequências do que ouvir. Porque Deus falou assim, ó, se você ouvir, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai vir até você. Mas as pessoas gostam de ouvir? Ô, Tom, Pode falar. Me perdoe. o mundo é tão assim, tão torto, que tem um ditado, né? Provérbio mundano diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Exatamente. Olha só. E conselho não é bom? Se o conselho vir da palavra é bom, É claro. né? Aí tem outro provérbio errado também. A voz do povo é a voz de Deus. E o outro, quem Né? ouve o conselho merece castigo. Esse castigo. A voz do povo é a voz de Deus? É, Júlio? Claro que não. Não, né? A voz de Deus que o povo tem que seguir. Não a voz do povo. Tu vê que tá tudo Se errado. Moisés fosse seguir o povo, ele estava lascado. Tá tudo errado, né? No entanto, se a gente fosse ler o total lá do versículo, que dá até o versículo 51, ele não herdou a terra por causa da rebeldia do povo. Por quê? Não foi só porque ele feriu a rocha. Porque lá em Êxodo, no caso 17, o próprio Deus manda ele bater na rocha. Ele ferir a rocha. O problema é que quando, lá em Números 8, fala por que ele não herdou. Quando ele foi ferir a rocha, ele falou assim, ó: rebeldes, será que vai sair água dessa rocha? Ele gerou dúvida no meio do povo. Deus não mandou ele fazer isso. Quando ele chegar lá e bater, ferir, ele pegou e fez o quê? Será que vai sair água dessa rocha? Deus não se agrada disso. Duvidou, né? Será que colocou já uma... Já colocou uma dúvida no meio do povo. Gerou dúvida. Gerou dúvida. A dúvida que ele colocou no meio do povo, que é a falta de fé, fez com que os que tinham mais de 20 anos não herdassem a terra prometida. Só os que tinham menos de 20 anos que herdou. Ou seja, Moisés fez tudo certo, mas quando ele errou, ele fez com que uma geração perecesse no deserto. Ou seja, Deus pesou a balança e ele sofreu as consequências de um erro. Eu sempre falo aqui, eu posso fazer tudo certo, eu e o Júlio. Se eu e o Júlio dar uma falha, já tem 7 pedras, né, Júlio? Sim. O que a gente faz, ninguém vai ver, mas as 7 pedras vai vir. Você tá entendendo? Porque as pessoas não vão lembrar do bem que você fez, elas vão lembrar do mal que você faz. Porque nós somos seres humanos, nós temos as falhas também. A diferença é que nós evitamos não errar. Amém? Entenderam o que a profecia bíblica é daí? Sim. A profecia tem que ser dentro da Palavra. palavra. Todos os profetas, todos, profetizaram dentro da palavra. Até quando Ezequiel teve ali a visão dos ossos secos, ele profetizou dentro da Torá, sabia? Por quê? Se você ler o texto em hebraico ali, você vai entender um pouquinho melhor do que em português. Filho do homem, né? Tá lá. Ben Ada. Ben é filho em hebraico. Ada é homem. Ben Ada. Inavi. Navi é profeta. Inavi faz profetizar. O verbo profetizar ali está no tronco verbal e fio, no hebraico, que significa forma ativa, causativa. Então, Deus falou para Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos secos. Por quê? A Torá diz que o Deus de Israel é o Deus dos vivos e não dos mortos, correto? Sim. Quando você olha para um monte de osso seco e você lembra que o seu Deus é o Deus dos vivos, o que você iria profetizar ali? Vida. Amém? Amém. E se você profetiza a vida, você vai lembrar de ressurreição. Porque o seu Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Então, quando ele profetizou ali, dentro da Torá, Deus deu a visão para ele do futuro. Os ossos iriam se juntar osso por osso,
tendão com tendão, carne com carne. Só que ajuntou, só que eles estavam mortos ainda. Aí Deus veio dos quatro ventos e veio, ó, soprou o seu espírito e eles vieram a ter vida. Amém? Eu quero dizer para você essa noite que eu quero profetizar para você vida hoje. Sabe por que eu quero profetizar vida para você? Porque talvez a sequidão ou as falhas que você está tendo possa fazer com que alguns tipos de maldições te alcance. Mas a Bíblia também fala que dentre esses que iam para o exílio, existiriam os remanescentes. E eu usei o texto aqui de Ezequiel 37, e dentro de Ezequiel 37, fala do povo que foi disperso para a Síria e o povo que foi para a Babilônia. E Deus iria juntar as duas varas, a casa de Israel e a casa de Judá. E lá diz que um cabeça congregaria esse povo. E esse cabeça é quem? Jesus Cristo, amém? Aleluia. Ele iria fazer com que a lei de Deus, a Torá, seria escrita no seu coração e no seu entendimento pelo Espírito Santo de Deus. E você se tornaria o quê? Que eu preguei na terça-feira aqui. Uma carta viva. Não escrita com tinta em pedras, mas escrita pelo Espírito de Deus vivo na tábua do seu coração. Então a nova aliança é o quê? É a lei de Deus escrita no seu coração e no seu entendimento. Amém? Quem pode ler mais aí? Está acabando, né? 17, né? 17. Acho que até o 20. Se quiser ler até o 20, pode ler. Vai acabar. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para que me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Porém o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para a assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornarão a trazer ao rei a espada. Amém. Frases lindas aí, sabe por quê? Josias temeu a Deus, entendeu? O que Deus prometeu para Josias? Você não vai passar pela maldição. Você vai morrer em paz. Mas essa geração incrédula vai pagar pelos atos de iniquidade. A palavra temer em hebraico é yare. Fala assim, yare. Yare é temor em hebraico. Não está associado apenas ao medo, mas está associado também a respeito. Então, quando Josias ele viu que a nação estava em falta de retidão, ele, meu Deus, e agora? Ele temeu. Ele teve medo e respeito. Acho que todo mundo aqui é pai, né? É ou não? Sim? Não. Ainda não é não, né? Não. Se você tiver um filho, você quer que ele tenha medo seu ou respeito? Respeito, né? Por quê? Porque se ele tiver medo de você, longe de você ele vai aprontar. Mas se ele tiver respeito, fala assim, ó, esqueci seu nome. Não, quem falou foi eu. Foi eu. Fugiu, né? Foi o Gil, né? Pode ser pro Gil, não tem problema não. Porque se o seu filho tem medo de você, longe de você, no caso ele vai aprontar. Sim. Mas se tem respeito por você,
Sempre quando estiver no lugar árido, eu vou falar assim, ó, meu pai me ensinou que isso aqui é errado, eu vou sair daqui. Vê a diferença de respeito e medo? Né, Júlio? Sim. Essa diferença de respeito e medo. Grande, sim. O respeito é uma coisa, o medo, quando a pessoa tem medo, ela apronta. Quando ela tem respeito, ela não apronta. Amém? Para mim, está encerrando. Abre em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, para encerrar. Estão entendendo isso tudo? Sim. Amém. Estão gostando? Sim. Glória a Deus. Capítulo 5 de Hebreu, Isso, você vai ler do verso 11 ao 14. do 11 ao 14. É. Diz assim: do qual muito temos que dizer, difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Sempre ouvi, né? Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da Experimentado justiça. na palavra da justiça. Experimentar na palavra da justiça. Cadê? Porque é menino. Né? E o 14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Que pancada, hein? Né? Eu sou a menina, desenha pra mim. Nesse contexto aí, o autor de Hebreus está ensinando o sumo sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, né? De repente ele para de ensinar e começa a falar assim, ó. Vocês, eu vou parafrasear, vocês quando eram para ser mestres, vocês têm dificuldade de ouvir e ficam presos nos princípios elementares da fé. Quanto crente que tem 30, 20 anos de igreja não sai do leite, não estuda a vida, a vida não muda, por quê? Não sai do leite. Por quê? Porque é menino, se alimenta de leite, né? Mas aquele que tem as suas faculdades exercitadas e se alimenta de mantimento sólido, tem a capacidade de discernir o bem e o mal. Você viu como que o estudo da Bíblia é importante? Sim. Porque se você não conhece a sua fé, como que você vai saber o bem e o mal? Por que você acha que esse povo lá atrás estava capengando e não estava seguindo Por quê? Porque jogou a lei de Deus no buraco. Se o sacerdote não estava lendo o livro da lei, que tirar o povo. Porque naquela época lá, a maioria era tudo analfabeto. Naquela época, não era igual ao dia de hoje. Naquela época, 5% da população sabia ler e 95% não. Por isso que eles iam até o sacerdote, para o sacerdote explicar a Bíblia para ele. Então, por isso que a nossa pequeniníssima congregação, ela busca não só o poder de Deus, mas busca o conhecimento da palavra. Porque se você se alimentar de leite, você nunca vai sair da meninice. Por que você acha que o crente, ele está aqui hoje, amanhã ele está caindo? Por quê? Porque não ouve. Se não ouve, não aprende. Se não aprende, fica no leite. E se está no leite, não consegue discernir o bom do mal. Um adulto no leite, só no leite é doente. É verdade. Entendeu? Doutor, Pode falar. se você me permitir, Pode falar. eu gostaria de ler aqui em Salmos também. Pode ler. Pode ler. Salmos 37 diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade,
porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Aleluia. nele, e Ele te fará. E nele o fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. E se continuar aqui, o Senhor vai continuar falando. Vai continuar falando. Maravilha. Maravilha, né? Entendeu? Ou seja, está conectado com o que está falando aí. É. Então diz assim, é necessário sair do leite. sair do leite, Fala, gente, é necessário sair do leite e se alimentar e se alimentar de mantimento sólido, de mantimento sólido, para que eu tenha para que eu tenha as minhas faculdades as minhas faculdades exercitadas. exercitadas. Amém? Amém. Se põe de pé que eu vou orar por você para a gente encerrar aqui. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra foi ministrada nesse dia de Shabat, muito importante. Que o Senhor venha visitar cada coração que esteve aqui essa noite. Que essa palavra ministrada ela venha ser internalizada em corações aqui, para que os seus intuitos, seus objetivos sejam concretizados. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoá-los. Que o Senhor abençoe eles e guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante seu rosto e conceda eles a paz. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Glória a Deus.